Sejam muito bem-vindos a esse vídeo, pessoal. Como sempre, deixando um mandala aqui para a gente se autoconhecer enquanto assiste o vídeo. Em sistemas esotéricos, espirituais, quando a gente encarna, a gente encarna sob influência de certos astros, de certas forças espirituais. E cada crença tem uma forma de ver isso. Uma linguagem e uma representação diferente. Por exemplo, os raios da grande fraternidade branca, os signos do horóscopo, tanto ocidental como oriental, e também os orixás. E quando a gente vai encarnar, a gente espera justamente o momento certo para vir nas energias certas que a gente vai precisar para nossa evolução, que vão nos dar traços de personalidade. Nem todos os traços de personalidade eles vêm por essas influências, Existem traços que a gente foi criado já junto com quando Deus nos criou, que a gente foi imantado por forças espirituais, por divindades, que a gente já vem com uma qualidade específica e a gente vem complementando com outras que mudam em cada encarnação, em cada vida que a gente tem, seja aqui ou no plano espiritual. Porque quando a gente morre, a gente também pega as influências que existem no plano espiritual no dia que a gente faleceu. Porque a morte no plano físico é uma vida no plano espiritual. A gente recebe uma energia que vem de cima, que chama influxo, que baixa sobre a gente e que nos traz evolução espiritual, faz a gente refletir, que ajuda a gente a se desenvolver espiritualmente e intelectualmente também. E a exalação é quando a gente pega essa energia e manda para o mundo de alguma forma. É como o ar que a gente recebe e põe para fora. E a energia que a gente traz para o planeta Terra quando a gente encarna, ou quando a gente vai para outros lugares, para outros países, para outros planetas, a gente vai levando essa energia para outros lugares, E isso ajuda, como se fosse uma respiração do planeta, ajuda a ventilar o planeta. E isso vai trazendo harmonia para o universo. Mas para a gente encarnar, a gente tem que ter uma consciência que o tempo do nosso plano físico é diferente do plano espiritual, quando a gente está se programando para encarnar. Então, se a gente demora muito tempo para encarnar, lá em cima é um tempo diferente. E isso acontece, o tempo passa mais rápido no plano espiritual porque as moléculas são mais soltas no plano espiritual. Tanto a matéria é mais volátil no plano espiritual, mais fácil de moldar, porque os espíritos eles plasmam as coisas e moldam a energia, e também é mais prático para o tempo passar mais rápido. Então existe uma relação entre espaço, tempo e matéria. Então o nascimento é um trauma, e esse trauma ele dá aspectos psicológicos para a gente trabalhar durante nossa vida inteira. E o nosso corpo físico ele é uma proteção. Por quê? Porque no plano espiritual a gente vai para os locais que têm afinidade com nossos pensamentos. E se a gente tem maus pensamentos, ou de muito sofrimento, ou de maldade, a gente automaticamente vai para lugares ruins, Quer dizer, se esses pensamentos foram muito intensos ou muito egoístas, a gente vai para os locais que têm afinidade com esse tipo de energia. E quando a gente está encarnado não acontece isso. Então a gente está protegido pelo invólucro carnal, A não ser quando a gente dorme, que a gente vai para outros locais no plano espiritual. E assim como os que a gente tem afinidade com nossa mente e emoções. E quando a gente nasce, a primeira respiração que a gente dá, a gente absorve toda a energia que está naquele momento no planeta Terra, com toda a influência dos astros, e a gente recebe o influxo pela primeira vez. E a gente vai permanecer com essas qualidades o tempo inteiro da nossa encarnação. A gente encarna com o propósito de evoluir espiritualmente. E no processo de evolução é destruição do antigo, o que não é mais bom, para a criação do novo. E nisso a gente conta com uma divindade que ela desgera o que não é mais útil no momento. E também o que rege são as divindades da evolução. Ou como a gente chama na Umbanda, os orixás, que são os orixás da evolução. O Baluayê e Nanã, e o orixá que tira as regenerações que não são mais necessárias, que é o pai Omulu. E essas são as energias que regem os pretos velhos, ou seja, nossos amados anciões, que eles têm a missão de trazer a cura emocional para as pessoas. E eles são sábios, eles estão na energia da evolução e da digeração do que não é mais necessário. E não é um trabalho fácil que eles fazem. Para
a gente construir um prédio, um edifício, a gente tem que destruir o que está naquele local para construir outro. E quando a gente constrói, é sempre com uma tecnologia melhor, de um tempo mais moderno. E evolução é isso, é sair de um nível pior e ir para outro melhor. E a gente sara das doenças com a evolução do nosso corpo. Porque a doença, ela convalesce o corpo. E a gente tem que se adaptar à doença. Nossas células protetoras, elas têm que transformar a gente para destruir a doença. E isso é um processo de evolução. E são os astros que geram influxo. E se a gente tem amor na nossa vida, a gente consegue lidar muito melhor com as coisas materiais, com o que a gente vem aqui para lidar. Porque o amor é bem-estar, são sentimentos gostosos que a gente sente, provocado pelas mais diferentes coisas. E quando a gente está com esse bem-estar, é muito mais fácil da gente lidar com tudo na nossa vida. É um grande trunfo a gente amar mais, né? E a evolução espiritual, ela faz a gente amar mais. Assim, é sempre uma grande vantagem para a encarnação, a gente desenvolver mais o amor, mais e mais, para a encarnação se transformar cada vez mais fácil, mais agradável. Mesmo com todos os desafios, com todos os altos e baixos que tem na vida. E são esses altos e baixos, o que a gente desenvolve neles é que traz a evolução espiritual. Fora com as práticas que a gente tem de evolução, né? E aproveitando aqui para já fazer a propaganda do site, né? Que no site espiritualismouno.com.br ele é cheio de práticas espirituais para a gente evoluir, tanto para a gente evoluir como para a gente atingir o Nirvana, usando a lei de atração. Porque o objetivo da vida é esse, né? É a gente evoluir, a gente aumentar a nossa luz. Quando a gente está evoluindo, a gente está mandando luz para nós mesmos. E o processo de evolução espiritual no plano físico, né? O plano que a gente está, é a gente tirar coisas do nosso inconsciente e jogar para o consciente. Que é um processo de conscientização. Porque tudo que acontece com a gente fica gravado nos nossos arquivos acásticos, né? Que fica no nosso inconsciente, e a gente não tem consciência das coisas que acontecem. E quando a gente tira as coisas dessa parte obscura, dessa parte que a gente não sabe da mente, né, que é inconsciente, né, onde a gente não tem consciência, e passar para o consciente é quando a gente vai ganhando luz, que tem a ver justamente com o processo de enxergar, é ver as coisas como elas são. E esse é o objetivo da gente evoluir, né? E dos espíritos que vivem no plano astral, é mais fácil evoluírem aqui no plano terra do que no próprio plano do plano astral, que é um dos planos espirituais que existem. E para quem já atingiu a iluminação, né? Quem já atingiu o Nirvana, que é o objetivo da gente conseguir isso, não vai mais para o plano astral quando falece, né? Vai para o plano mental, para o plano espiritual. E muitas pessoas falam, né, que não existe provas que a encarnação exista, e por isso ela não deve ser acreditada, né? Não é um fato, não é uma verdade, mas isso é uma grande ilusão, porque existem provas que a reencarnação não existe por acaso? Porque se existem provas que ela não existe, ela pode muito bem existir. Quer dizer, né, se não existem provas que ela não exista, existe a possibilidade dela existir sim. Só que isso é argumento de muitos ateus, né? Só que existem sim pesquisas que mostram que a encarnação existe, né? Quando as pessoas fazem regressão a vidas passadas, em pesquisas mostram que a área do cérebro que é estimulada não é da imaginação, mas a da memória. Existem outras pesquisas também que mostram que a encarnação existe e a vida após a morte também. E a gente colocamos diversas dessas pesquisas, e existem muitas no site do Espiritualismo Uno. Agora, para o budismo tibetano, né, ocorre uma coisa interessante para a gente ver, né? Não que a gente precisa acreditar, né, que muitas vezes a pessoa é mística, e temos outras crenças também, né? Mas independente se a gente acredite ou não, eu achei interessante trazer para cá como ocorre a reencarnação para o budismo tibetano. Que segundo ele, a gente tem 3 corpos, né? Que é o corpo grosseiro, o corpo sutil e o corpo muito sutil. E que o corpo grosseiro é esse corpo físico que a gente está nesse momento, nesse planeta. Já o corpo sutil é um corpo energético. E o corpo sutil é de uma energia muito mais sutil. E é o que essa energia passa de uma vida para outra. É o que o Zen budismo chama de essência, é o que a gente chama de alma, que é o nosso corpo divino em outras religiões, filosofias, né? A gente inclusive tem um vídeo falando sobre esses 3 corpos e as mentes do budismo, né? Que nenhum corpo vive sem uma mente, segundo o budismo tibetano.
E que no processo de morte a gente perde o corpo grosseiro e o corpo sutil, e fica só com o corpo muito sutil. E existe na prática do budismo, né, de quando a pessoa achar que ela está morrendo, ela entra em meditação. Para quando ela morrer, ela está em contato com esse corpo muito sutil, que é a fonte de uma luz muito grande e pode trazer uma evolução espiritual muito grande. E eles dizem que quando acontece isso, né, a pessoa morre meditando, nos primeiros dias sai até um perfume do corpo, né? Depois ele vai entrando em decomposição de forma mais lenta. E muitos budistas, eles treinam a vida inteira para quando chegar esse momento, eles extraírem o máximo possível de autoconhecimento nesse processo. E o que o budismo ensina que a gente passa de uma vida para outra é justamente os nossos pensamentos e emoções que a gente cultivou nessa vida e o que a gente fez, todos os nossos karmas. Por isso que eles falam assim, né, que a reencarnação é uma continuidade kármica, que o karma ele continua de uma vida para outra. E que as condições que a gente fez nessa vida, a gente vai passar pela outra. E o que realmente importa para a nossa vida, para a gente ter uma vida melhor, ou seja do outro lado, ou seja na próxima vida, é justamente o que a gente planta nessa. Então é sempre importante a gente buscar o autoconhecimento e fazer o bem. É importante a gente desenvolver o autoconhecimento de certo ponto até que a gente aprenda a gostar do bem. Porque a gente, quando nesse mundo material que a gente vive, é muito estimulado somente o desenvolvimento do físico, né? Do que a gente precisa para nos suprir materialmente. Mas a gente precisa também desenvolver o espiritual. A gente precisa buscar isso. E muitas vezes a gente é desestimulado a não buscar o espiritual, buscar só o material. O mundo ele prega muito isso, né? Então por isso que é importante a gente tomar o prazer de ajudar, o prazer de fazer o bem. No começo do caminho espiritual, a gente começa por a gente mesmo, né? Para se desenvolver, para ser feliz. E no segundo momento é que a gente passa a começar a se importar pelo outro e fazer o bem pelo outro. Se a gente faz dessa vida ser melhor, ou seja, amando mais, buscando autoconhecimento, com certeza a nossa próxima vida também vai ser boa, assim como nossa vida no plano espiritual. É importante sempre a gente buscar ser feliz e evoluir espiritualmente. Isso que faz da nossa vida melhor e das nossas próximas vidas também melhores. Então é a gente buscar viver da melhor forma possível dentro das nossas possibilidades. Então muitos espíritos eles esperam um momento certo para eles nascerem, esperam anos e até mesmo às vezes centenas de anos para encarnar. Muitos outros não querem encarnar e muitos outros têm medo da encarnação. E por isso muitas vezes eles boicotam a vida deles para eles morrerem mais rápido e chegarem no plano espiritual mais rápido. Mas será que esse tipo de atitude não tem consequências? Será que não gera karma? Por isso que a gente precisa se cuidar, viver, fazer o que a gente tem para fazer aqui e sempre da melhor forma possível e sempre com mais felicidade possível. E o segredo disso é buscar duas coisas muito simples, que é a consciência e o amor. Então é isso, pessoal. Como sempre a gente deixando mandalas aqui enquanto a gente faz o vídeo, né, para você se autoconhecer enquanto assiste. E se você quiser desenvolver mais seu autoconhecimento assistindo nossos vídeos, você está mais que convidado para fazer essa ação. E se você se inscrever no canal e ativar as notificações para saber quando chegam os vídeos, isso vai ajudar muito no seu trabalho para você se autoconhecer assistindo os vídeos. Então é isso, gratidão pela audiência, por ter ficado até o final do vídeo. Um grande abraço, fiquem com luz, seres de luz. Namastê, Gancho.